Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal BGG2, canal feito por board gamers para board gamers. Você mesmo aí que está assistindo a gente. Eu sou o Paladino Monge e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo no nosso quadro Review Lupino. Aquele review maroto, gostoso, modesto, completinho, que tem o intuito de mostrar ali alguns pontos principais de um determinado jogo, para que possa te auxiliar a ver se ele é para você ou não, se ele vai funcionar no seu grupo de jogo e se vale a pena você ter ele na sua coleção. E é aquele review que eu preciso dar o uivinho porque é review Lupino. Au! Bem louco! Vamos falar agora do review do Signore. Um jogo bem bacana, que já tem vídeo de regras no canal e já tem vídeo também de gameplay. Ele é o jogo do Andreas Charvezio, é isso mesmo, né, o cara? Uma hora depois... Ele é um jogo dos designers Andreas Charvezio e Pertura Zizi, acho que é isso o nome do outro designer. Mas o Andreas Charvezio você já conhece ele, tá? Mentira! Porque ele é o designer do jogo Kingsburg, que é o seu jogo mais famoso. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores que tem como mecânicas principais o draft de dados e também nós temos ali coleção de componentes, principalmente para a pontuação final. Se é a primeira vez que você vê um review Lupino aqui, eu primeiro coloco alguns pontos que eu acho interessante passar desse jogo e no final eu dou as minhas considerações e se ele vai receber um selo da BGG2 ou não, que pode ser prata, bronze ou ouro. Então vamos começar com esses pontos. Eu tento ao máximo aqui ser imparcial para mostrar mais ou menos o que eu acho que vocês sentiriam tendo esse jogo na sua coleção e já tendo jogado ele. Nas minhas considerações finais, aí sim eu coloco a minha opinião pessoal, que pode ser bastante diferente da sua. Vamos começar aqui pelo tempo de partida, que eu acho interessante falar desse jogo. Que ele é um jogo que vai levar de 1 hora a 2 horas, dependendo da quantidade de jogadores, podendo estender um pouquinho mais com 4 jogadores, mas não passa de 2 horas e meia. Só que ele é um jogo tão dinâmico que você faz uma ação, outro jogador faz outra, você acaba jogando muitas vezes assim, sabe, que você não sente o tempo passar. Então, praticamente não tem downtime. Mas ele é um jogo que sim pode gerar um AP, principalmente aquelas pessoas que já têm essa tendência. E você sabe, se gera AP, vai gerar também um pouco de downtime, porque a pessoa vai demorar um pouquinho para pensar e aí você vai esperar até você jogar novamente. Mas por que que isso acontece? Primeiro porque quando você vai correndo as rodadas, você vai vendo mais ou menos o que os outros jogadores estão fazendo e vai vendo que às vezes tem gente pontuando muito alto, então você precisa pensar um pouquinho mais para tentar pontuar. Além de que os bônus que vão aparecendo, você vai querer ter eles no fim da rodada. E como o jogo é muito dinâmico, que a pessoa já pega um dado, já faz ação, às vezes já chega na sua vez de novo e você ainda não conseguiu pensar na ação completa. E isso é bastante legal até. Se você consegue pensar rapidamente, você vai jogar muito rápido, mas até mesmo o AP que existe no jogo não vai atrapalhar tanto. Mas sim, pode ter esse tipo de tendência, principalmente se seu grupo já tem pessoas, jogadores que têm um determinado tipo de AP, mas nada que vá atrapalhar a sua experiência. Vamos falar sobre os componentes do jogo. Componentes e arte, na verdade. Bom, gente, o Signore, gente, eu não sei se é Signore, é para ser italiano, até porque a temática do jogo é para ser essa família italiana, tá? Na época lá medieval e tudo mais. Eu não sei falar italiano, então eu falo Signore, acho que é assim. Podem me corrigir aí depois, tá bom, pessoal? É, tá bom. A arte e os componentes desse jogo são sensacionais. E um dos grandes motivos também é por causa da editora, que é a What's Your Game. Quem conhece essa editora sabe que eles têm todo o cuidado com relação à qualidade dos componentes. A arte também. E, inclusive, eu acho isso muito legal, a junção das cores com tabuleiros e os seus componentes. E esse jogo na mesa fica lindo. Pelas cores dos dados, pelas cores dos meeples e quando você vai colocando no tabuleiro. Nossa, chama muita atenção. É muito, muito, muito bonito mesmo. E a qualidade dos componentes também é sublime. A What's Your Game, para vocês saberem, é a mesma que fez Madeira, Nippon, Railroads Revolution e esse aqui, o Signore. Cara,
Se você tem um jogo dessa editora, pode ter certeza que os componentes serão muito bem feitos, mas inclusive a questão de cor, arte, vai tentar juntar, que quando coloca na mesa fica muito, muito bacana. E cara, eu acho lindo demais esse jogo. Inclusive a arte, essa cor desse tabuleiro, ele montado na mesa, que me chamou a atenção para tê-lo na minha coleção. E as mecânicas? Vamos falar sobre elas aqui? Vamos, claro que nós vamos. A principal mecânica desse jogo é o draft de dados. Mas esse draft de dados ele é muito bem trabalhado com as ações que você pode fazer a partir delas. Nós vamos ter ali 5 cores de dados, cada um desses dados faz uma ação diferente, e cada um desses dados tem 3 ações de ajudantes que também fazem ações diferentes. As ações de ajudantes, elas são de graça. Caso você compre um ajudante e você depois realize uma ação de um dado que tem um ajudante, você faz a ação principal e depois você vai fazer a ação dos ajudantes. E essa questão dos ajudantes é que dá um plus nesse draft de dados, porque você vai querer fazer a ação que você tem mais ajudantes. E você precisa contratá-los a partir de uma ação principal de um determinado dado. E nunca é o mesmo dado. Então, por exemplo, eu pego o dado amarelo, eu não contrato ajudante para mim mesmo. Eu contrato para uma outra cor. No caso, o dado verde. E assim sucessivamente. Então, às vezes, puxa, eu quero fazer pegar um ajudante para o meu dado vermelho. Aí eu preciso ir no dado roxo. Mas caraca, se eu vou no dado roxo, poxa, eu queria realizar a ação principal dele ali, às vezes conseguir mais meeples. Só que eu não contrato ajudante. Então daí você vê como que a mecânica foi bem trabalhada nessa decisão aí que os jogadores têm que tomar ao pegar o dado, realizar a sua ação e consequentemente você vai fazer ações bônus ali dos ajudantes ou não. E um outro detalhe é que eles colocaram também a questão dos valores. São dados de 1 a 6, muito bem feitos, né? Já falei aqui nos componentes e arte. E nós temos números ali que você vai alocar os dados nas cores de 1 a 5. Se você coloca um dado menor do que o valor que está lá, você tem que pagar dinheiro, a diferença dos valores. Se for igual ou maior, você não paga. Só que aí tem um outro detalhe nessa mecânica também do draft. É que você vai somando os valores dos dados e no final da rodada tem um bônus. Toda rodada tem um bônus. Se você atingir 13 e menos, você tem direito àquele bônus. Caso contrário, já era, você não ganha aquele bônus. E nós temos bônus que podem partir de você ganhar um ajudante de graça, ganhar meeples, fazer uma ação diplomática que dá muita pontuação, até 13 pontos por ação diplomática. E também temos ações bônus nas 2 últimas rodadas de pontuação. Então os jogadores sempre vão pensar em ter esses bônus sim, apesar de que você tem que avaliar se vale a pena ou não ter o bônus naquela rodada. Às vezes aquele bônus não vai te ajudar muito. Chuta o pau da barraca e vai pegando os valores mais altos para não gastar dinheiro, porque dinheiro é um recurso muito escasso no jogo. E essa é uma outra mecânica que tem nesse jogo e que ela fica ali, ó, na sombra, que é o gerenciamento de recursos. E não somente pelo dinheiro, pela sua família também. Os meeples homens e os meeples mulheres, porque eles vão acabando. Se você não faz ação para ganhá-los, ou não consegue através de um bônus, você vai tentar fazer uma ação e você não tem mais. Então você tem que gerenciar também os seus meeples e o seu dinheiro, que é o recurso mais escasso que nós temos no jogo e que você vai precisar bastante para comprar ajudante e também para conseguir fazer várias ações ali que nós temos no tabuleiro. E além dessa mecânica de draft, que é a principal, nós temos uma coleção de componentes através do casamento e também das missões diplomáticas, que no final do jogo, se você cumpre o seu plano familiar, você vai somar todos os tiles ali que nós temos. Se a gente conseguir 3, pelo menos, a gente soma aquilo ali com a pontuação final. Então é bem bacana e essas mecânicas trabalham muito bem juntas, tá? As ações, junto com essa coleção de componentes, você consegue ver, consegue se planejar para tê-las aí no seu tabuleiro. Como eu falo da mecânica, eu sempre gosto de falar também da dinâmica. E eu meio que já falei aqui, né? Ele é um jogo bastante dinâmico. Nossa, ele é muito rápido. Como eu falei aqui na questão do AP, acaba que você faz a sua ação, mesmo com as ações ali dos ajudantes, e aí vai um outro jogador, quando você vê, já é você de novo. Então aquele jogo que você tem que se planejar, não somente na hora, mas também
pro futuro um pouco. Porque senão você vai acabar gerando AP, não tem jeito. Você jogou, aí você vai olhar os outros jogando, você vai dizer, já chegou em mim. Caramba, o que eu vou fazer agora? Então você jogou, já pensa o que você quer fazer, baseado no que os jogadores vão fazer também. Porque pode ser que você queira, poxa, eu vou pegar esse dado amarelo, depois eu quero pegar aquele verde valor 3. Aí um jogador vai lá e pega, aí fala assim, e agora? O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pegar aquele outro dado. E é por isso até mesmo, já justificando também a questão do primeiro ponto que eu coloquei aqui, do AP e do downtime, que isso acontece. Mas isso não impacta a dinâmica do jogo. E o público-alvo, para quem que é esse jogo? O senhor é um jogo médio que ele é voltado para um público mais de jogadores experientes, que já tenham jogado outros jogos, mas não necessariamente um jogo de draft de dados, tá? Às vezes já jogou um jogo de alocação de trabalhador, com gerenciamento de recursos, já sabe essa questão de fazer o seu planejamento estratégico e conseguir executá-lo, você consegue jogar tranquilamente o Signore. Mas novos jogadores, eles vão se complicar, porque são muitos pequenos detalhezinhos, e acaba que você às vezes não vai conseguir pontuar muito. Como eu falei aqui, você tem que gerenciar a sua família, que são seus meeples homens e mulheres. Você tem que gerenciar o seu dinheiro para conseguir fazer as ações ali, que às vezes a rolagem dos dados vai sair com dados muito baixos, você não vai ter que pagar para fazer alguma ação, só fazer menos ações. E isso é ruim. Sem contar que você tem que casar suas filhas, você tem que fazer missões diplomáticas com seus filhos, e tudo isso você tem que subir em trilhas para conseguir realizar essa pontuação. Ele é um jogo bastante estratégico, que novos jogadores podem sim ficar pouco perdidos ali na partida. Não quer dizer que ao jogar o Signore você vai falar assim, não quero jogar mais. Não. Ele pode tomar aquela porradinha, mas depois falar, poxa, bacana. Mas eu sugiro que jogue com jogadores que já tenham jogado pelo menos outros board games no estilo Euro, que tem o gerenciamento de recursos e alocação de trabalhador, que fica mais fácil. E ele é um prato cheio para jogadores que gostam desse estilo de jogo, de gerenciar os seus recursos, planejar muito bem o que você vai fazer e executar. E se você gosta de draft de dados, você vai amar o Signore. E heavy gamers, aqueles jogadores que gostam só de jogos pesadões, também tem uma tendência a gostar do Signore, porque não é um jogo que você vai realizando várias ações, pensando ao final conseguir uma pontuação extra com o plano familiar que cada jogador tem com o seu tabuleiro individual. E isso tudo parte das ações que você vai fazendo ali no decorrer do jogo. Curva de aprendizado do jogo. Eu diria que ele é um jogo que você precisa jogar pelo menos 2 vezes. A primeira vez, você vai se sentir um pouco perdido por causa de tudo isso que eu falei. Então você vai até mesmo pontuar bem, mas você pode jogar com jogadores mais experientes, que já tenham jogado o Signore, e aí você vai fazer 120, 130 pontos, e a pessoa fez 200, 210, porque dá pra você fazer isso. E aí você fala, poxa, por que ele fez isso? Porque ele conseguiu se planejar de uma forma melhor. Por isso eu digo, jogue pelo menos 2 vezes. A primeira você vai conhecer o jogo, ele tem um potencial para fazer você se apaixonar e você vai querer jogar uma segunda vez. E na segunda vez você já vai ser malandrão e já vai saber o que você precisa já se preparar ali para pontuar. Você não precisa já subir o seu filho ali numa trilha e já pontuar. Você pode deixar ele ali quietinho e de repente dar aquela bordoada e às vezes já tirar 2 filhos dali direto nos 13 pontos, fazer 26 pontos, você tá lá em último e você já fica em primeiro. E isso sim gera um desconforto nos outros jogadores, nos seus adversários. Porque fala, caraca, o cara tava lá atrás e de repente já tá na frente. Isso também é uma estratégia de entrar na mente do outro jogador e o Signore tem disso. Então, a curva de aprendizado dele é média, você precisa pelo menos jogar 2 vezes aí. Vou falar agora sobre o fator sorte. Gente, Signore é um jogo de draft de dados, então tem sorte envolvida, não tem jeito. Mas eu digo que essa sorte, ela não é determinante para um jogador ganhar. Por que isso? Porque ele vai ser para todos os jogadores. Ah, Paladino, mas às vezes eu fui lá e só tinha dado ruim e eu fiquei sem dinheiro. Mas amigão, você tem que saber que o jogo pode apresentar essa situação para você. Então você tem que estar preparado, você tem que ter dinheiro. E também você precisa ver se vale a pena ficar sempre em último na trilha de primeiro jogador. Porque é uma trilha ali. Você pode lutar por ela e sempre ser o primeiro. E aí você vai ter sempre todos os dados à sua disposição na primeira jogada e fazer a melhor ação. Por isso que eu falo que essa sorte envolvida é muito bem elaborada e implementada na mecânica do jogo. Eu acho que tirar ela simplesmente tiraria a essência do Signore. Então acho que vale muito a pena. E mesmo você que não gosta de sorte nenhuma, você não vai se sentir incomodado. Porque é só isso que tem de sorte no jogo. O resto ali,
a cada rodada você tem um mini setup que você vai saber o que você vai poder fazer naquela rodada. Isso já mitiga o restante da sorte de você pegar tiles e colocar ali. Então, entenda, tem essa sorte e a mitigação dela depende de você no seu planejamento. Em ter dinheiro, em ser o primeiro, ou mesmo chutar o balde ali e falar, não preciso desse bônus, eu preciso melhor fazer essas outras ações aqui. E a rejogabilidade do jogo? Bom, esse é um ponto aqui que eu sempre gosto de falar de 2 pontos de rejogabilidade. Um colega, o Jeto, já falou muito legal uma frase que é assim, que rejogabilidade é o poder que um jogo tem de fazê-lo você querer jogar ele novamente. E aqui, quando eu falo de rejogabilidade, eu gosto de mostrar essas 2 facetas. A primeira, que é aquela rejogabilidade que a gente já conhece, que é, o setup, se tem variantes, tudo aquilo, e essa outra, do poder que ele tem de trazer você para jogá-lo novamente. O primeiro ponto, que é aquele do setup, eu vou dizer para você que, olha, ele é um jogo que você vai sentir sempre a mesma vibe, que é pegar os dados e tentar montar aí o seu plano familiar com coleção de componentes e tentar pontuar da melhor forma possível. Mas ele tem algumas alterações no setup, nos bônus, porque você sempre deixa 3 bônus daqueles que não te dão ponto e 2 bônus do que te dão ponto, então uma partida da outra pode diferenciar bastante, às vezes vai ter um bônus que é muito legal na partida, em outra ele não tá, uma pontuação diferente de uma de outra. Se você muda também o tabuleiro do jogo, a cor, eu tô jogando com azul, agora eu vou jogar com vermelho, o plano familiar muda e aí a sua busca por aqueles tiles vai ser diferente, com exceção do casamento. Então a rejogabilidade está baseada nisso. E temos um outro setupzinho das tarefas que muda a cada rodada. Então, todo jogo ali na primeira rodada você vai embaralhar e vai mostrar. E aonde está cada uma daquelas tarefas também muda. Na verdade, muda cada rodada. Essa é a jogabilidade do jogo. Mas o feeling dele é basicamente o mesmo. Tá? Então, a gente pode colocar assim, poxa, então não tem uma variante que a gente mude um pouco aquela nosso sentimento da gente estar fazendo sempre a mesma coisa. Geralmente, os jogos euros, e eu vou ser bem sincero para vocês, sempre vai ter o mesmo feeling. Só que ao mudar um setup ou outro, você já muda a sua estratégia. E isso faz com que o jogo tenha uma rejogabilidade maior ou não, porque te faz querer jogar mais. Então eu diria que nesse ponto aqui, a jogabilidade do jogo é bacana, porque esse setup já muda bastante de uma partida para outra. O outro ponto aqui, dele ter um poder para fazer você querer jogar ele novamente, aí, gente, eu falo que ele tem uma jogabilidade altíssima. Porque o draft de dados é muito gostoso de jogar desse jogo. E, cara, você conseguir montar os combinhos dos seus ajudantes com o dado, cara, é sensacional. Quando você, só conseguir colocar tudo aqui, pega um dado e faz 4 ações de uma vez. E isso faz com que você queira cada vez mais jogar o jogo. Então, somando esses dois, eu diria que a jogabilidade dele tem uma jogabilidade bem bacana, é alta. Bom, gente, esses são os pontos aqui que eu quis colocar para vocês. E agora eu vou dar a minha opinião. Eu adoro o Signori. Signori, cara, não sei falar isso aí em italiano. É verdade. Eu acho ele um jogo muito, muito gostoso. Um jogo de draft de dados muito bacana. Eu acho que vale a pena você conhecê-lo. Ele tem no Board Game Arena, gente. Vê as regras aqui no nosso canal. Vai lá e experimente. Porque você vai ver como esse jogo é gostoso de jogar demais. O draft de dados, você se planejar para pegar determinados tiles para montar o seu plano familiar, você gerenciar a sua família nos meeples homens, meeples mulheres, usar eles para fazer tarefas, para conseguir outros tipos de ações, a não ser aqueles que estão numa ação principal dos dados. Então, assim, para quem gosta de jogos de estratégia, o Signori é um prato cheio e eu adoro. Eu achei ele muito, muito, muito bacana. O único detalhe que eu coloco aqui é essa questão de que quando você joga a primeira vez com novos jogadores e você já sabe jogar o jogo, a tendência é você chutar a bunda desses novos jogadores. Eu não falo novos jogadores aqui, novos jogadores que não jogaram não, novos jogadores que nunca jogaram o jogo, mas que já são board games, já jogaram algum tipo de jogo euro, como eu já coloquei aqui no público-alvo, tá legal? Então se você já jogou esse jogo, você tem a tendência de saber o que é melhor fazer ali. Você vai entender que ter ajudante é muito importante. Você vai entender que os bônus nem sempre vale a pena pegar todos eles.
Às vezes vale a pena você deixar 1, 2 de lado, você não vai te ajudar tanto. E aí pegar dados que você vai conseguir fazer ações melhores, como por exemplo, se eu pegar esses 6 aqui e fazer a ação principal do dado verde, eu não pego aquele bônus. Mas poxa, eu consigo fazer essa ação e subo 4 nessa trilha aqui, e eu consigo colocar 3 filhos meus no valor 13. E aí nas próximas rodadas, meu amigo, eu tenho simplesmente 39 pontos para pontuar. É coisa pra caramba. E isso você só pega jogando mais vezes o jogo. Como ele é um jogo que você vai jogar ali de 1 a 2 horas, tem essa tendência de alguns jogadores tomarem um pezinho na bunda. Às vezes o jogador pode simplesmente, poxa, eu não quero jogar mais esse jogo, né? Não joguei mal. Mas você não jogou mal, gente. Não jogou mal. O problema é que quem já jogou realmente é mais efetivo. Mas joga uma segunda vez. Dê essa chance a esse jogo, que você vai jogar muito melhor. E você vai entender aonde você pode atrapalhar aquele jogador que fez muito pontos da primeira vez. Porque essa maldade de você bloquear, de você ir na ação antes, de você forçar o cara, você quer essa ação, mas você vai ter que pagar por ela e ele vai ter que perder dinheiro, é numa segunda partida. Ou até diria que no final da primeira partida, lá para antepenúltima rodada. Às vezes já passaram outras rodadas e às vezes não tem como você se recuperar. Eu diria que esse é o único ponto que esse jogo tem de, não diria deficiência, na verdade é uma particularidade dele, que você, para ter essa questão de você jogar bem, você jogar de forma estratégica, entender a maldade do jogo, precisa jogar 2 vezes. Mas vários jogos são assim, e jogos que eu adoro, como Pulsar, Maracaibo, entre tantos outros. Então se você nunca jogou, jogue. E como você tem no Board Game Arena, jogue lá, já sinta e depois jogue de novo. E volte aqui para falar se você não concorda comigo nisso. Tirando esse detalhe, eu acho um jogo que ele é simplesmente sensacional. E eu digo para você, tá? Eu prefiro o Senhor ao Kingsburg. Eu acho esse jogo muito melhor. O Kingsburg é um jogo gostoso, acho legal ali também o draft de dados dele, mas eu acho que esse aqui, o Andrea Chiaverzio, acho que acertou mais, na minha humilde opinião. E eu vou dar aqui um selo prata para o senhor. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena você conhecer e, se gostar, ter na sua coleção. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo para Ladino Monge. Até a próxima, galera. Fui!